Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 9 de setembro de 2019, são 23 horas e 45 minutos. Lição de 6 de outubro de 2019, conhecendo os dois livros de Samuel. Esta é as lições bíblicas, o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Texto áureo. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. 1 Samuel capítulo 1, versículo 18. Verdade prática. Nos livros de Samuel aprendemos a servir, a adorar e a amar a Deus de todo o coração, apesar das circunstâncias adversas. Leitura diária. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. A Bíblia, por ser inspirada por Deus, fala-nos a alma. Terça-feira, Gênesis capítulo 18, versículo 12. Deus abençoa homens e mulheres imperfeitos. Quarta-feira, 1 Samuel capítulo 1, versículo 3. Sempre há bênçãos para quem vai à casa de Deus. Quinta, Romanos capítulo 12, versículo 19. Não reajamos às provocações. Sexta, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12 ao 18. Mantenhamos a fidelidade a Deus, apesar da apostasia reinante. Sábado, Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. A obediência a Deus é a chave para o verdadeiro sucesso. Leitura bíblica em classe. 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 1 ao 8. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E nos sugeridos, 36, 44 e 51 da harpa cristã. Objetivo geral: expor a introdução aos livros de Samuel. Objetivos específicos. Primeiro tópico, apresentar o contexto histórico de 1º e 2º Samuel. Segundo tópico, pontuar a autoria e a data de 1º e 2º Samuel. Terceiro tópico, explicar a teologia dos livros de Samuel. E no quarto tópico, apontar Samuel como o divisor de águas em Israel. Introdução. Neste trimestre estudaremos os livros históricos de 1º e 2º Samuel. Veremos que eles mostram como Deus escolhia homens para reinar sobre Israel, a partir de seus personagens principais, Samuel, Saul e Davi. Perceberemos que os líderes do passado não eram infalíveis, assim como os de hoje também não o são. Nós entenderemos que Deus chamou pessoas falhas,
né? Todos nós somos falhos, mas mesmo assim o Senhor chamou a cada um de nós. Contexto histórico de 1º e 2º Samuel. A originalidade de Samuel. Originalmente, os livros de 1º e 2º Samuel formavam uma só obra, assim como 1º e 2º Reis e 1º e 2º Crônicas. Os livros de 1º e 2º Samuel formam uma narrativa que trata da história de Israel, a partir de sua entrada em Canaã, até o cativeiro na Babilônia, 587-586 a.C. Eles não são apenas registros de fatos e de pessoas do passado, mas são a palavra de Deus indispensável ao nosso ensino, edificação e consolação, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Os livros de 1º e 2º Samuel, antes de mais nada, ela é a palavra de Deus. É um livro histórico que vai nos relatar alguns fatos bastante interessantes, até mesmo para a nossa vida espiritual. Mas é bom entendermos que no início os dois livros eram apenas um. Os personagens principais do livro. Há vários personagens importantes nesses livros, mas dentre eles 3 se destacam: Samuel, o profeta, Saul, o primeiro rei de Israel, e Davi, o homem segundo o coração de Deus. A partir desses homens, os livros de Samuel, como os demais da Bíblia, evidenciam o cuidado especial de Deus, bem como suas disciplinas, justiça e misericórdia, a fim de polir a vida dos reis e do povo hebreu, conforme seus propósitos. Tito capítulo 2, versículo 14, Hebreus capítulo 12, versículo 10. O propósito de 1º e 2º Samuel. O propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Juízes 21, 25, 1 Samuel 10, versículo 1. Uma das lições mais preciosas que esses livros nos ensinam é que o obedecer é melhor do que o sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22. Síntese do tópico 1. Samuel, Saul e Davi são os principais personagens do livro, que apontam para a transição da anarquia de Israel nos tempos dos juízes para a monarquia. Então nós veremos no livro de 1º e 2º Samuel que estes 3 homens escolhidos por Deus, apesar que alguns se perderam, né? No caso aqui de Saul, né? Saul acabou se perdendo, mas e Saul também foi escolhido pelo povo, né? A questão aqui principal de 1º e 2º Samuel, neste caso, nós veremos que estes 3 homens, de uma forma ou de outra, acabou ajudando a Israel a entrar no eixo, né? Entrar no propósito de Deus. Subsídio bíblico teológico. Os 2 livros de Samuel são os primeiros dos 6 livros duplos, que originalmente não estavam divididos e perfaziam um total de 3: Samuel, Reis e Crônicas. Samuel e Reis são encontrados no cânon hebraico ao lado de Josué e Juízes, em uma seção conhecida como os profetas anteriores. Juntos, estes livros contêm um registro histórico iniciado por Josué e a travessia do Jordão e estende-se até o período exílio babilônico, do exílio babilônico. Autoria e data. Título e autor. O nome de Samuel significa nome de Deus, e o título dos livros que levam o seu nome revela uma figura protagonista para contar a história do povo de Deus. Segundo alguns estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as 2 obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o filho de Ana pode ser apontado como autor e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Esse fato é possível, pois, de acordo com o aspecto interno dos livros históricos, os autores sagrados quase sempre eram testemunhas oculares dos eventos que se sucediam. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 29. Portanto, é muito provável
que o Samuel, filho de Ana, tenha de fato escrito os livros de 1º e 2º Samuel. A data dos livros. Os estudiosos apresentam as datas entre 1100 e 970 a.C. Essa data marca os acontecimentos históricos, desde o nascimento de Samuel ao término do reinado de Davi. Assim, crê-se que Samuel nasceu em aproximadamente 1100 a.C. e começou a exercer a função de líder, provavelmente no ano 1070. Depois de 5 anos que o sacerdote Eli havia morrido. Os especialistas do Antigo Testamento afirmam que o reinado de Davi foi entre 1010 e 970 a.C. Assim, podemos avaliar que o período geral dos livros de 1º e 2º Samuel é de aproximadamente 130 anos. Isso aqui deu para se situar bem na questão da data dos livros, dá para a gente trabalhar bastante com essa questão das datas. A situação espiritual. Samuel cresceu em Siló. Nesse lugar praticavam-se os mais degradantes pecados pelos filhos do sacerdote Eli. A idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes da nação. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3. Em Israel, o sacerdote do povo era Eli, mas ele se deixou levar pelos filhos, honrando-os mais que ao Senhor, Deus. Ele não lhes aplicou a disciplina necessária, mesmo sabendo de todos os atos pecaminosos de seus filhos. 1 Samuel capítulo 2, versículo 29. Esse quadro desolador gerou consequências espirituais irreparáveis ao povo de Israel: religiosidade aparente, espiritualidade superficial e um sacerdócio descomprometido com Deus. 1 Samuel capítulo 2, versículos 22 e 23. Síntese do tópico 2. Em Israel, a idolatria e a imoralidade eram os pecados dominantes do povo. Nota que nesta parte dessa lição, que eu particularmente eu vi como o mais importante, porque muitas das vezes as pessoas, ao invés de honrar o Senhor, acabam honrando a filhos ou netos, ou seja lá quem for, algum parente ou amigo, ou seja lá o que for. Em outras palavras, honra mais ao homem do que a Deus. E aqui existia o pecado da idolatria e a imoralidade. E Deus abomina a idolatria. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, nos dirá, a Bíblia nos falará que não terás outros deuses diante de mim. E Eli sabia da situação dos filhos, mas mesmo assim não aplicou a disciplina. Colocou os filhos numa situação, aparentemente, vamos colocar assim, mais importantes do que Deus. Deu mais honra aos filhos do que a Deus. Ora, independente de quem erra, de quem falha no templo ou na vida cristã, precisamos ter uma disciplina, precisamos, se pecamos, precisamos passar pela disciplina. Claro que precisamos, independente se eu sou filho do pastor ou você é filha da irmã do círculo de oração, da regente do círculo de oração, seja lá qual for a situação, os filhos ou o homem, de forma nenhuma, deverá ser mais honrado do que a Deus. Deus é as primícias, Ele está em primeiro lugar. E independente da situação da igreja, do templo, nós precisamos entender que Deus é o dono da obra. É Deus quem está em primeiro lugar. O que Eli acabou não levando em consideração e foi irreparável as questões de Israel por conta desta falha, que ele não foi enérgico com seus filhos, ao invés de aplicar a eles a disciplina. A teologia nos livros de Samuel. Profecias cumpridas. Eruditos concordam que há ensinos robustos na estrutura textual dos livros de 1º e 2º Samuel. Por exemplo, profecias cumpridas na história e mudanças que ocorreram na estrutura social da nação estão patentes em 1 Samuel 7 e 12 e 2 Samuel 17. Em busca de um rei. Samuel era um líder preocupado com o crescimento espiritual da nação, por isso ele está presente no momento em que o povo israelita pede para si um rei.
Como homem de Deus, Samuel declara sua sinceridade, transparência e retidão no exercício sacerdotal. 1 Samuel capítulo 12, versículos do 1 ao 5. Assim ele pediu que o povo considerasse o que o Altíssimo havia feito por eles, mesmo diante do ato de rebelião contra Deus. 1 Samuel 12, 24. Muitas das vezes nós queremos... Aqui eu não vou trazendo para o nosso lado, não um rei, né, que nós não temos um rei, eu digo humanamente falando, mas muitas das vezes nós queremos um líder, nós optamos por um líder, queremos um determinado líder, de repente por sua posição social, ou porque é carismático, ou seja lá por quais razões forem. Entretanto, nós precisamos entender que a pessoa que está na frente, o pastor, o sacerdote não, né? O pastor ou o líder espiritual precisa, em primeiro lugar, ser chamado por Deus, ter a aprovação de Deus. Se ele não tiver a aprovação de Deus, se ele não tiver o chamado de Deus, os seus estudos, os seus conhecimentos, nada disso fará nenhum ganho, não valerá de nada. Os alicerces da dinastia davídica. No capítulo 7 de 2 Samuel, há o estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. A Bíblia mostra que não obedecer à vontade de Deus levou muitos reis a tornarem-se escravos, deportados e depois assassinados, como aconteceu com Joaquim e Zedequias, segundo Reis, capítulo 24, versículo 12, Jeremias, capítulo 39, versículo 7. Assim, a quebra da aliança no período monárquico trouxe graves consequências para o povo de Deus. O templo foi destruído, assim como as muralhas da cidade, e os israelitas foram humilhados em terras estranhas. Síntese do tópico 3. Deus é quem dá ordem ao rei, ao povo, ao profeta. É quem exalta, escolhe e abate, pois ele é soberano. E pela questão da desobediência, muitas pessoas acabam se perdendo, pastores se perdem, líderes se perdem, missionários acabam se perdendo, e muitos cristãos também acabam se perdendo pela questão de não ouvir a vontade de Deus. Ora, existe uma armadilha que nós precisamos estar atento a isto. Quando você quer muito uma coisa, deseja muito algo de Deus, e por alguma razão, quando você vai a uma igreja, ou você sente que alguém falou algo de Deus para você, e disse que tal coisa vai acontecer na sua vida, você fica feliz. Mas você não observa se realmente era de Deus ou se foi apenas uma coincidência. Porque hoje temos várias pessoas mercenárias no quesito cristão, que acabam falando coisas, apontando como se fosse uma metralhadora, vamos dizer assim, vai falando de forma aleatória e pode acabar acertando você, e você acha que algo é de Deus só porque você quer muito aquilo. Ora, precisamos ter a nossa vida pautada na palavra, no jejum e oração. Temos que ter fé, mas precisamos, além de tudo isso, sermos obedientes a Deus. Subsídio teológico. A linha teológica que ultrapassa Samuel e Reis, ou melhor, a linha teológica que transpassa Samuel e Reis é a escolha divina de um líder para representá-lo, enquanto o Senhor implementa os concertos com Israel. Essa nação existia na terra por causa do concerto incondicional que Deus fez com Abraão. O Senhor implementou o concerto abrâmico quando ele resgatou o seu povo do Egito e fez dele uma nação. Mas as bênçãos da terra eram condicionais. As bênçãos de Deus era dada por obediência, como declaradamente em Deuteronômio. Portanto, nós precisamos ter a obediência a Deus para que as bênçãos do Senhor venham e nos alcance, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Sobre anarquia e monarquia teocrática. Anarquia: sistema político baseado na negação de qualquer tipo de autoridade. Monarquia teocrática: forma de governo em que o rei e sua dinastia é escolhido por Deus, como acontecia em Israel. Samuel, o divisor de águas.
Um momento de crise espiritual. Samuel aparece no cenário bíblico veterotestamentário, num momento de uma grande crise espiritual. O trabalho desse servo do Senhor não seria fácil, pois ele desempenharia um papel fundamental na transição do período dos juízes para a monarquia. Assim, ele orientou o povo para promover a construção de uma unidade nacional e espiritual. O profeta, juiz e sacerdote Samuel foi o homem a quem Deus escolheu para falar, julgar e representar a nação de Israel, o povo escolhido por Deus. Levítico capítulo 20, versículos 24 e 26. Então nós vemos que numa situação tão difícil, Deus sempre levanta um homem ou mesmo uma mulher para colocar as coisas em seus devidos lugares. Deus sempre usará os seus para que as coisas sejam esclarecidas. Aqui no caso, Samuel. O líder Samuel. Samuel fechou o ciclo dos juízes. Ele contribuiu grandemente para a nação de Israel ao estabelecer os alicerces do edifício profético, preservar o sacerdócio e estruturar a base espiritual do sistema monárquico. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 15 ao 21, capítulo 2, versículo 18, capítulo 8, versículos do 10 ao 22. Posteriormente, profetas mais novos herdariam o modelo espiritual deixado por Samuel, bem como todo um conjunto de conselhos para a casa real de Israel. Com Samuel, aprendemos que a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus e depender de seu favor. Síntese do tópico 4. Um momento de crise marcou o surgimento do profeta Samuel em Israel. Então, no nosso ministério, a única forma de fazer com que cresça é confiar em Deus e esperar pelo seu favor, porque Deus fará segundo a sua vontade. Conclusão. Os livros de 1º e 2º Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia dinástica. As muitas histórias apresentadas nestes livros revelam os erros e os acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam o quanto Deus trabalha pelo seu povo. É claro que, como já falei, nós somos humanos, nós erramos, mas mesmo assim Deus usa a cada um de nós, de uma forma ou de outra. Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que muitas das vezes eu fico muito admirado e que uma faz uma coisa muito bem, mas não sabe fazer outra. Mas quando alguém não sabe fazer uma outra, sempre aparece alguém que sabe fazer. E isso me encanta bastante, porque me deixa muito maravilhado diante de Deus, porque nós vemos o cuidado que Deus tem com os seus, que Deus sempre levantará alguém, homem ou mulher, para fazer aquilo que precisa ser feito. E queira Deus que seja você, essa pessoa que Deus vai levantar na sua congregação, na sua igreja, ou no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua sociedade, para fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Questionário. Pergunta: quando aconteceu a divisão entre os livros de 1º e 2º Samuel? Resposta: a divisão desses dois livros aconteceu quando da tradução do hebraico para o grego, conhecida por Septuaginta. Pergunta: quais são os personagens principais do livro? Há vários personagens importantes nesses livros, mas entre eles, 3 se destacam: Samuel, o profeta; Saul, o primeiro rei de Israel; Davi, o homem segundo o coração de Deus. Pergunta: qual o propósito de 1º e 2º Samuel? Resposta: o propósito de 1º e 2º Samuel é relatar a história do reinado de Israel, partindo do estado de anarquia para a monarquia teocrática. Juízes capítulo 21, versículo 25, 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Pergunta: quem é o autor de 1º e 2º Samuel? Resposta: segundo os estudiosos do Antigo Testamento e do aspecto externo dos livros, as duas obras são anônimas, assim como os outros livros históricos. Entretanto, de acordo com os capítulos 1 ao 24 de 1 Samuel, o livro de o filho de Ana, pode ser apontado como autor, e os demais capítulos atribuídos aos profetas Natã e Gade. Pergunta: o que há em 2 Samuel 7, ordenado pelo Senhor? Resposta: no capítulo 7 de 2 Samuel,
ao estabelecimento profético da dinastia de Davi. Ela surge pela ordem do Senhor. Então nós vemos nesta lição que Deus sempre levantará alguém para fazer a sua obra. E note que nesta lição específica que está falando de Saul, de Samuel e de Davi, que são os três principais personagens, mas eu quero abrir um parêntese e falar um pouquinho de Ana, da importância que Ana teve. Foi o sonho de Ana de ter um filho, de ser mãe, que deu a Israel um homem, juiz, profeta e sacerdote. Não permita de forma nenhuma que o teu sonho morra. Tenha fé em Deus, porque certamente Deus fará com que o teu sonho seja real. A Bíblia nos dirá: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Antes, porém, vai nos dizer, 37:4 de Salmos: deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo do teu coração. Que Deus em Cristo continue te abençoando ricamente e tenha uma boa aula. Tchau!